E o tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: a mão que balança o berço governa o mundo. Querido ouvinte, essa mensagem é uma poesia americana escrita no ano de 1850 por William Ross. E é uma poesia, um poema didático que fala da importância da mãe, da mulher, na criação dos filhos, da mãe, da avó. A verdade é essa: o caráter de um homem ou de uma mulher é formado principalmente através de sua mãe. Então, a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Aquilo que os presidentes são, aquilo que os reis são, aquilo que os grandes empresários, aquilo que cada um de nós é fruto daquilo que a nossa mãe gerou em nós. Nós somos gerados no ventre da nossa mãe. Ao nascer, o cordão umbilical é cortado, mas a criança custa a entender que ela ainda não faz parte de uma vida individual, ela ainda se sente ligada à mãe através da amamentação, enfim. Então, os primeiros anos, a psicologia explica isso, principalmente até os 7, 8 anos, o caráter da criança é formado principalmente pela mãe. A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Vou dar 2 exemplos do mundo para você e depois vamos entrar nos exemplos bíblicos. Elvis Presley, um homem branco de boa aparência, ele era considerado alguém que cantava como um negro e dançava como um negro. Mas por que isso era verdade na vida dele? Quando muito pequeno, seu pai foi preso e a sua mãe foi morar numa periferia, lugar muito pobre, e a maioria das pessoas ali eram pessoas negras. E ele foi criado no meio daquela gente, então ele aprendeu o balanço, o ritmo do negro espiritual, do blues. Tanto é que durante toda a sua vida as pessoas, pouca gente sabe disso. Ele era um cantor gospel, ele foi o rei do rock, mas todo ano ele lançava também um LP só com músicas evangélicas. Ele chegou a gravar mais de 300 músicas evangélicas. Então, a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo, que gera a natureza. Outro exemplo para você: Barack Obama foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, mas ele mesmo se diz não ser um negro de fato, de verdade. Quando a gente pensa no negão americano, a gente pensa naquele cara grande, com cordão de ouro, boné, hip hop. E Barack Obama não era assim. Por que ele não era assim? Porque ele foi criado pela sua avó, uma mulher branca de classe média alta. Então ele estudou nas melhores escolas, ele fez a melhor faculdade, ele era um homem da elite, como todos os presidentes americanos. A diferença era apenas na cor da sua pele, porque o seu pai era africano, mas o pai logo foi embora, a mãe tinha problemas e ele foi criado pela avó. A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. E o exemplo mais interessante, que agora é bíblico, é de Moisés. Moisés tinha uma mãe que era princesa, filha de Faraó, e a sua mãe verdadeira, que era sua babá, Joquebede. Então ele ficava com a sua mãe verdadeira, como babá, como aquela que lhe dava o leite, o seio. E isso gerou nele algo que mais tarde levou Moisés a tomar a decisão de servir o Deus de sua mãe Joquebede. Ele preferiu a vergonha de ser um servo de Deus do que ser um príncipe no Egito. Porque certamente Joquebede, a mãe de Moisés, incutiu nele a palavra de Deus. Tanto é que quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Então, certamente, Joquebede lhe contava as histórias.
E aquela criança foi percebendo que naquela casinha simples e muito pobre daquela escrava hebreia tinha algo que na casa de sua mãe princesa, que levou ele aos melhores colégios, aos melhores mestres, mas tinha algo na casa de Joquebede que não tinha no palácio do Egito, a presença de Deus. Pelo contrário, no palácio do Egito tinha a opressão maligna dos falsos deuses. Então é isso, a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Por isso o sábio Salomão disse que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Provérbios 14, versículo 1. Mas também em Provérbios 31, no versículo 10, olha o que a Bíblia diz. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao de muitas joias. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Essa é a mãe genuína. A mãe, mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, esposa, mãe, companheira, coluna de oração, intercessora. O apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 2,15, ele fala que a mulher, ela desfruta da salvação sendo uma mãe santificada, abençoada, que vive a vida da fé, a vida espiritual. Paulo fala sobre o seu jovem cooperador Timóteo. Algo muito interessante aqui em 2 Timóteo 1, versículo 5. É algo que você, mamãe, precisa entender isso. Você, vovó. Paulo diz assim, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Timóteo tinha uma fé genuína, a qual habitou primeiro em sua avó Loide e em tua mãe Eunice. E estou certo que também habita em ti. Loide e Eunice, a avó e a mãe de Timóteo, eram mulheres judias. O pai de Timóteo era pagão, vivia na prática do pecado. Mas aquela mãe e aquela avó formaram no caráter de Timóteo algo especial, e Paulo percebia que aquele menino era bondoso, era selado pelo Espírito Santo, conhecedor das Escrituras. Então essa é a verdade para você, mulher de Deus. A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. E quero deixar então uma palavra profética para você, mulher de Deus, mãe, vovó, nessa manhã. Juízes capítulo 5, versículo 7. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. Levanta-te, mulher, levanta-te na presença de Deus, assuma a sua posição de mulher de Deus, de coluna na sua casa. Esse texto de Juízes fala sobre um momento em que Israel estava perdido, estava se desmanchando, as aldeias estavam cessando, a guerra estava oprimindo, os inimigos estavam atacando, até que Débora se levantou como mãe de Israel. Ei, mulher de Deus, mãe, vó, o inimigo está se levantando aí na tua vida, o inimigo está oprimindo a sua casa. Até quando isso vai acontecer? Até que você, mulher de Deus, se levante como intercessora, mulher de oração, aquela que vai orar, aquela que vai jejuar, aquela que vai clamar, aquela que vai buscar a presença do Senhor. Deus está levantando mulheres de oração, guerreiras de oração, intercessoras, aquelas que vão gerar não mais um filho natural, mas agora filhos espirituais, gemendo no altar de Deus, chorando aos pés da cruz, orientando,
através da revelação do Espírito. Se você ler essa história, Débora teve a revelação que os homens de Israel podiam ir à guerra e deveriam fazer a guerra perto de um rio, porque Deus mandou chuva, aquela beirada do rio ficou cheia de lama, os carros do inimigo, que eram de aço, de ferro, atolaram no meio da lama, da chuva. Israel venceu a guerra através dessa mulher, Débora, mãe de Israel, juíza, profetisa. E a palavra Débora no hebraico significa abelha. E você sabe que na colmeia ali das abelhas, a abelha rainha é aquela que domina. Ei, mulher, mãe, domine a sua casa debaixo da unção do Espírito Santo, através de joelho no chão, através de clamor, de súplica, de intercessão, sendo a mulher sábia que edifica a sua casa. Deus está levantando mulheres como Débora para serem intercessoras, para ter discernimento espiritual, revelação. Ela recebeu de Deus a direção que Israel podia ir à guerra, que Deus iria dar a vitória, discernimento espiritual. As pessoas dizem que a mulher tem um sexto sentido. Esse sexto sentido feminino, debaixo da unção de Deus, se torna em dons espirituais, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, sonhos, visões. Deus quer dizer isso para você. Levanta-te como mulher de Deus, como coluna da sua casa, mulher de oração, mulher de fé. Aí você vai entender essa verdade. A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Seja essa mulher, através da sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria você não aprende na faculdade, numa escola, em um seminário de estudos, não. Essa sabedoria vem do alto, vem de Deus, para que você seja essa mulher sábia que vai edificar a sua casa, abençoar a sua família, ser uma esposa abençoada, ser mãe abençoada, ser vó abençoada. Pare e pense, e muito mais Deus vai falar ao seu coração. Palavra profética para você. Até que eu me levantei como mãe de Israel. Até que você se levante e diga no mundo espiritual ao inimigo de nossas almas: você não vai entrar aqui. Na minha casa você não vai prevalecer. Você vai expulsar esse mal da tua casa, da tua família, através da oração, do jejum e do clamor. Pare e pense. E seja essa mulher sábia, mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Essa mensagem abençoando a sua vida, você pode compartilhar ela à vontade aí nas suas redes sociais. A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. A mulher sábia, ela é a coluna da sua casa, ela é a guerreira da intercessão, mulher virtuosa que vale muito mais do que muitas joias.